No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês dois negócios na nossa bolsa de valores que eu acho que apresentaram uma margem de segurança maior devido a essas últimas quedas desses últimos meses. É claro que um envolve um pouco mais de risco, que é o caso da Via Varejo, e outra, nem tanto, que é o caso da Raizen. Eu até ia trazer um terceiro, porque no relatório da Levante, que vocês podem acessar gratuitamente aqui na descrição, eles falam de 3 empresas que estão relativamente descontadas nesse momento e principalmente para quem pensa no longo prazo, mas eu acho que o caso de Vale eu falei recentemente dela aqui no canal, então eu quero trazer muito mais o momento de Via Varejo, o momento de Raizen, pensando muito mais na parte qualitativa para tentar agregar então na sua análise. E aí você vai entender se você não, realmente devido aos riscos que eu quero apresentar para vocês aqui, você prefere ficar de fora, ou se não, você tem perfil, você está diversificado e você acha que vale a pena embarcar nesses cases. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês, me acompanharem até o final do vídeo e baixem o relatório da Levante que tá aqui para vocês na descrição, porque eles entram no detalhe de cada uma dessas empresas, trazendo todos os aspectos positivos e os pontos de atenção que vocês têm que ter com cada uma dessas 3, apesar de que eu vou falar somente de 2 nesse vídeo, beleza? Bom, pessoal, eu quero começar falando sobre a Via Varejo. Via Varejo, ela simplesmente acumula uma queda de mais de 52% nessas últimas semanas, na verdade, nos últimos 12 meses, e como vocês podem ver neste gráfico aqui, essas últimas semanas, sim, parece que ela realmente foi caindo meio que a conta-gotas, consequentemente, muitas pessoas ficam na dúvida se, caramba, será que já era? A Via Varejo vai quebrar? O que tá acontecendo? E não, né, gente? É claro que a Via Varejo, ela acabou subindo muito no oba-oba, principalmente no ano passado, por conta das redes sociais, por conta de gente que ficava dando muita luz para a empresa em si, sem necessariamente fundamentar tanto o que estava acontecendo. Teve muita gente que acabou se posicionando a preços não tão interessantes quando ela já tinha subido demais. No fim das contas, ela acabou corrigindo aí nessas últimas semanas e agora eu acho que sim, ela apresenta uma margem de segurança um pouco melhor, ainda que ela possa, claro, né, gente, no curto prazo continuar caindo. Só que eu acho que ela tá num momento que é favorável. No segundo semestre de cada ano, geralmente costuma ser um período melhor para as empresas varejistas, justamente porque nós temos algumas datas relevantes. Nós temos a Black Friday e nós temos também o Natal, então o consumo acaba sendo um pouquinho maior. Agora, pensando nas preocupações para o ano que vem, eu colocaria a própria inflação nessa conta, né? Porque a inflação já tá comendo solta, tem muita coisa que tá muito cara, consequentemente as pessoas podem estar deixando de consumir um pouquinho por conta disso, né? Que está tudo muito caro. Eu acho que essas duas datas acabam, né, meio que amenizando agora nesse curto prazo, favorecendo os resultados das companhias, não somente de Via, mas também, sei lá, de uma Magazine Luiza, Mercado Livre, lojas americanas. Mas pro ano que vem, o que a gente precisa é realmente entender se a gente tá consertando a casa, se a gente vai conseguir controlar um pouco melhor a inflação para a gente conseguir manter esse nível de consumo. Então isso é o que a gente tem que ficar de olho, mas no curto prazo nós temos esses eventos que podem ajudar ela. Outros pontos sobre a empresa em si, né? Em 2018, 2019, ela iniciou ali o seu plano de turnaround, porque ela passou por muitos anos, né, entregando resultados bem aquém do que o mercado esperava, preocupando demais. E aí, no início desse ano, ela fez o Investor Day, eu pude participar, eu até trouxe para vocês algumas informações aqui no canal, e eles falaram que, olha, encerramos o nosso turnaround, eles estão conseguindo entregar ali lucro, ainda que a gente tenha alguns não recorrentes, tanto no ativo como no passivo também, com despesas trabalhistas e tudo mais, mas, de qualquer maneira, ela conseguiu reverter um pouco o quadro, o próprio GMV, né, que é o quanto ela está conseguindo vender, cresceu bastante, e uma outra notícia, né, que acabou sendo muito relevante foi justamente que ela conseguiu bater os 100 mil sellers na plataforma, e isso acaba igualando ela à Magazine Luiza, que também tem aproximadamente isso de vendedores dentro do seu e-commerce. Então, isso foi uma notícia positiva para a Via Varejo, para a Via no caso, né? Tanto que o mercado reagiu quando ela acabou divulgando esses dados, porque esse número não era esperado nem para o final desse ano. No final desse ano, as estimativas é que ela chegasse ali a 70, 80 mil sellers, então ela já bateu esses 100 mil sellers. Isso mostra que todo o investimento que ela fez na plataforma em tecnologia tá surgindo aí um certo efeito, mas ainda assim, né, gente, não é só isso que vai resolver a vida dela, porque quando a gente entra na internet para procurar alguma coisa, sei lá, eu quero comprar o PS5, eu coloco no Google e eu começo a ver onde que tá mais barato, em sites que são confiáveis e tudo mais. Então, eu acho que um ponto de atenção também para o caso das varejistas como um todo, não somente da Via, é que a concorrência
ela também é muito acirrada. O que eu vejo que a Via tem feito de interessante é conseguir ganhar um pouquinho mais de market share. No final do ano passado e no início desse ano, ela tinha algo entre 12% e 14% de market share e agora ela já bateu aí mais de 16%. E ela tem aí a estimativa e a pretensão de nos próximos anos, então, galgar até os 20%. Claro que Mercado Livre domina, depois tem uma Magazine Luiza, mas são empresas que estão em fases diferentes, né? Magazine Luiza já fez o seu turnaround há alguns anos atrás e se provou ao longo dos anos, e a Via agora ela tá nesse processo também de ter que se provar ao longo dos anos. O que acontece que também preocupa um pouco os investidores? Quando a gente fala da questão do endividamento da Via, então ela já tem uma relação da dívida líquida pelo EBITDA de mais de 3 vezes. E recentemente, então, ela lançou esse comunicado para o mercado, né? Saíram algumas notícias sobre isso, que ela vai emitir mais de 1 bilhão em debentures, né? Para alongar a dívida. Então, muitos ficaram preocupados que isso vai acabar alavancando ainda mais a empresa, mas eu acho que um ponto positivo nisso é que ela muda o perfil da dívida. Então, ela consegue alongar um pouco mais essa dívida, né? Pensando no longo prazo. E aí, claro, depois ela vai ter que realmente ralar para conseguir continuar crescendo nesse curto, médio prazo e dar conta dessa alavancagem, né? O que acontece? Muitos acabam entendendo que, olha, isso faz parte de uma empresa que está passando por um turnaround, é difícil uma empresa conseguir operar milagre e fazer essa virada de chave sem conseguir tomar uma certa dívida, mas o que a gente tem que acompanhar agora é realmente como que ela vai continuar crescendo e tornar esse endividamento sustentável no longo prazo, beleza? São basicamente esses os pontos de atenção. Vejo pontos positivos, vejo pontos negativos ou pontos que a gente precisa realmente acompanhar de perto, considerando a questão de preço, tá, gente? Eu não vou nem comparar ela com as outras varejistas, porque é óbvio que ela vai acabar sendo a mais barata, mas é porque ela tem riscos diferentes também, mas claro que depois de todas essas quedas, ela apresenta aí uma margem de risco muito melhor do que quando ela estava a 14, 15, 16 reais, por exemplo, ou até 20, porque sim, teve pessoas que eu pude conversar que pagaram aí em torno de 20 reais em Via Varejo, como se não houvesse amanhã, achando que ela simplesmente ia subir que nem um foguete sem nem dar uma rezinha, né? Mas beleza, gente. Falei de Via Varejo, agora eu quero falar um pouquinho sobre a Raizen. Eu acho que esse negócio, ele tem bem menos risco, só que é para um perfil de investidor específico, aquele que realmente pensa no longo prazo. O ponto de atenção sobre a Raizen é justamente esse. Ela tá buscando crescimento, mas é muito pensando no longo prazo. O próprio biocombustível, né, os próprios produtos que ela acaba oferecendo, eu acho que conversa muito com uma demanda futura. Hoje já tem uma grande demanda por isso, por biocombustíveis, por conta dessa pegada mais ESG, mais sustentável, mas eu acho que com o passar dos anos, isso com certeza vai acabar falando muito mais alto do que já é hoje, né? Eu acho que um ponto positivo dela é que ela é uma empresa verticalizada, então ela vai desde o plantio da cana até a colheita, até a produção desses biocombustíveis, e eu acho que acima de tudo isso, um ponto muito positivo é que ela consegue inclusive usar os resíduos, por exemplo, de quando ela acaba produzindo o etanol, para produzir outros tipos de biocombustíveis, ou como vocês podem ver neste fato relevante aqui que ela comunicou nessa semana que passou, ela acabou fechando um contrato aí de longo prazo com a Yara para conseguir fornecer biometano, e ela não vai precisar fazer mais plantio de cana, ela vai conseguir usar realmente os resíduos da produção dela para conseguir transportar esse gás para a Yara, que ela acaba utilizando então lá nos fertilizantes dela. Isso é algo relativamente inovador, eles estão sendo pioneiros nesse sentido, e eu acho que um ponto muito importante sobre a Raizen é isso, que ela tem um diferencial de ter diversos ativos, seja aqui no Brasil, seja na Argentina, seja com gasoduto, seja com a parte da biomassa, biocombustíveis, geração de energia. Então ela tem aí uma gama de ativos e ela consegue ser verticalizada e conversar muito com essa demanda atual e que vai ser maior ainda no futuro por essa questão de empresas que precisam ser sustentáveis para se sustentar
no longo prazo, procurando reduzir custos, melhorar processos e por aí vai. Pontos de atenção, né, gente? Como eu falei para vocês, ela realmente está buscando crescer, porém é algo de longo prazo. E em que momento que talvez ela poderia ser afetada? O que aconteceu no ano passado foi um exemplo. Nós tivemos ali no pior momento da pandemia uma redução na demanda de combustíveis, biocombustíveis, consequentemente ela também foi afetada. Então, se a gente volta a ver algum episódio parecido, isso pode afetar a Raizen também. Sobre a questão de preço em si, né, gente? Ela, como vocês podem ver nesse gráfico aqui, tem andado muito de lado desde que ela fez a IPO, né? O IPO dela foi no mês de agosto e ela basicamente estreou a R$ 7,40 e hoje negocia a R$ 7,10, R$ 7,15. Então ela não andou muito, também não caiu muito, ela acumula uma queda aí desde o seu IPO de 4,32% aproximadamente, mas eu acho que é porque também muitos investidores ainda não avaliaram, não analisaram ainda muito bem o case, ou enfim, não acharam ele tão empolgante assim, porque eu sei que muitos investidores às vezes estão procurando aquelas empresas para simplesmente dar uma porrada de uma vez só, e não essas empresas que se comprometem a crescer um pouquinho de cada vez e pensando no longo prazo. Mas eu acho que é um case muito interessante, entendendo a atual conjuntura do mundo e como ela está colocada, né, na sociedade, nesse ecossistema, e acho que ela apresenta aí riscos muito mais baixos do que outros negócios. Então, gosto dela. Tanto ela como Via Varejo são duas empresas que eu tenho na carteira, para quem me acompanha aqui no canal já sabem. Acho que Raizen até é um negócio que tem menos risco do que o Via Varejo, mas eu acho que até são ações com propósitos diferentes. Eu acho que muito quem olha, por exemplo, para uma Via Varejo, para uma IRB, para uma Cogna, para uma Oi da vida, não querendo comparar todos esses cases em si, mas eu vejo que as pessoas que olham muito para esses negócios, elas talvez nem estão tão preocupadas com tudo isso que eu falei hoje da parte qualitativa. Elas estão simplesmente querendo ganhar um dinheiro muito rápido, vender e sair, mas claro que o risco é muito maior quando você vai com essa mentalidade. E o caso de Raizen, como eu falei para vocês, para esse investidor que é muito mais aventureiro, acaba sendo até sem graça, porque o plano dela realmente é de longo prazo. Mas beleza, gente, falei tudo isso para vocês. Se vocês quiserem olhar no detalhe, né, quais são os argumentos, quais são os pontos positivos de Vale que eu não trouxe nesse vídeo, o relatório da Levante está gratuitamente para vocês aqui na descrição. Mas agora eu quero saber de vocês, desses cases que eu trouxe aqui, tem algum que vocês têm na carteira? Tem alguma outra empresa que eu não falei no vídeo de hoje, mas que vocês acham que tá com uma margem de segurança interessante, que ficou bem descontada depois de todas essas quedas? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber e eu vejo vocês então no próximo vídeo.